Estamos na Assembleia Legislativa, no gabinete da liderança da oposição da Assembleia Legislativa, com o deputado estadual Nicolau Manto, que é do PMDB. Bom dia, deputado. Bom dia, Araújo. É um prazer estar participando aí do seu programa pela primeira vez. Estamos fazendo para a Rádio Tupinambá e o canal Itaparica Alerta. É um prazer estar falando aí para a Rádio Tupinambá, que já tive a oportunidade de participar algumas vezes de entrevistas, e também agora do programa Canal Itaparica Alerta. Parabenizar a todos vocês, ao amigo François, por esse trabalho. Deputado, vimos a sua participação na primeira audiência pública daquele acidente, lastimável acidente que aconteceu com os itaparicanos que usam a lancha na travessia Salvador-Mar Grande. Que ações da comissão pode propor e que participação tem o deputado Nicolau Manto nesse enfrentamento de uma realidade diferente para os itaparicanos? Olha, nós tivemos uma audiência pública aqui que foi solicitada pelo presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, o deputado Ildécio Meirelles, e tivemos a oportunidade, de ouvir a todos os atores, os setores envolvidos naquela tragédia que ficou marcada, sem sombra de dúvida, não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil. E na oportunidade nós fizemos questão de fazer alguns questionamentos, com relação não só aos órgãos competentes, mas também a todos os atores e setores que tiveram envolvidos diretamente ou indiretamente naquela tragédia, mas fomos muito mais além disso. Nós cobramos por parte do governo, que insiste ao longo dos últimos anos, e falo aqui, Araújo, com a tranquilidade, de quem desde o meu primeiro mandato, em 2006, talvez seja um dos poucos parlamentares nesta casa que tem 10 anos de luta em defesa dos interesses de Itaparica como um todo, da minha luta de cobrar benefício, de cobrar investimentos, de cobrar um olhar diferenciado para a ilha de Itaparica, que ao longo dos anos, e aí não quero citar somente os 10 anos do governo do PT, mas ao longo dos últimos anos vem sendo esquecida pelo poder público, diferente de outras regiões do nosso estado que tiveram um olhar diferenciado, principalmente no setor do turismo, de infraestrutura. Eu faço sempre a questão de comparar o litoral norte, que teve um boom de crescimento, de desenvolvimento muito grande, e Itaparica, que foi deixada de lado pelos governantes, o que, sem sombra de dúvida, entristece a todos nós que amamos a ilha de Itaparica, que sabemos do seu potencial turístico enorme que pode proporcionar e que deve proporcionar para o nosso estado da Bahia. Então eu questionei isso, essa falta de investimento, essa falta de olhar para a ilha de Itaparica, que o governo do PT se fixou somente com um único objetivo ao longo desses últimos anos, discutir a ponte Salvador-Itaparica. Esse tem sido o foco do governo do PT, esquecendo os graves problemas que a ilha enfrenta na área de infraestrutura, e aí sim vem o caso do transporte marítimo, não só do transporte da lancha da carreira, mas também como do ferryboat, como um dos graves problemas de infraestrutura e de transporte que a ilha enfrenta ao longo dos últimos anos, daí porque aconteceu esse acidente. Obviamente falta de fiscalização, falta de uma infraestrutura adequada para as pessoas que utilizam desse meio de transporte, e daí eu sempre, ao longo desses anos, venho debatendo e procurando questionar ao governo do estado, por que não olhar Itaparica como um todo? Os problemas graves de Itaparica, como eu disse, na área de infraestrutura, na área de saúde, a gente vê um hospital lá, a situação que se encontra o hospital de Itaparica, as deficiências que se encontra o hospital de Itaparica, a questão da geração de emprego e renda, outro fator gravíssimo ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. O único grande investimento que foi feito em Itaparica foi o hotel, o Clube Med, Mediterrâneo. E depois disso, nenhum grande investimento foi feito na área de hotelaria. E a gente vem cobrando esse assunto e o governo insiste em ter um olhar obcecado, focado, e muitas vezes enganoso, pois estão aí várias eleições se prometendo uma ponte Itaparica, inclusive já tendo sido gasto cerca de 100 milhões de reais em estudos de viabilidade para a construção da ponte e deixando de se investir em outras áreas prioritárias com relação aos problemas graves que a ilha enfrenta. Então colocamos isso no sentido mais amplo da discussão e também foi decidido nessa reunião a criação de um grupo de trabalho, onde participarão deputados de diversos partidos políticos e também setores envolvidos, tanto as empresas como as pessoas vítimas que estiveram naquele acidente, para se chegar a uma conclusão, de saber o fato que ocorreu, por que ocorreu, quem foi
se houve negligência, o que aconteceu, enfim, discutir o assunto e também propor soluções para que se chegue a um entendimento. Caso isso não avance, já há um pedido pronto, formal, aqui da nossa liderança da oposição, da instalação de uma CPI, que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para que se possa, aí sim, de forma mais concreta, e essa é a minha opinião, que já deva ser instalada essa CPI de imediato, mas o entendimento do grupo de trabalho, que nós temos que respeitar, foi que deixe-se trabalhar primeiro esse grupo de trabalho para ver se encontra-se soluções e após, se isso não avançar, aí sim partiríamos para uma CPI. Então isso foi deliberado nessa reunião, nessa audiência pública, já ocorreu com a primeira reunião do grupo de trabalho, deverá ocorrer na próxima semana uma outra reunião, para que a gente esclareça de uma vez por todas o ocorrido nesse trágico acidente que marcou e tirou a vida de várias pessoas e com certeza foi muito triste para todos nós aqui da Bahia e do Brasil como um todo. Estamos conversando com o deputado estadual Lilo Manto e naquela manhã trágica, pouco mais de um mês, nós vimos a participação do diretor da GERMA, do Relações Públicas da Marinha, dizendo que as embarcações estavam regulares, que havia fiscalização. Há um sentimento de também responsabilizar o Estado, que é o responsável da concessão, pelo descaso, se existe, com relação às lanchas e ao atendimento que a população tem naquele terminal? Pelo que nós podemos observar com o relato de várias pessoas que moram em Veracruz, que utilizam frequentemente do serviço da lancha de carreira, o que é um descaso geral. Não há um posto de fiscalização lá em Veracruz, que nem aqui em Salvador, para fiscalizar as lanchas e o serviço que está sendo prestado. Muitas lanchas que estão lá não têm condições de estar realizando esse tipo de travessia. Isso foram relatos feitos pelas próprias pessoas que utilizam o setor. E esse grupo de trabalho que foi criado também vai ter esse objetivo de identificar o que de fato está ocorrendo lá na travessia, para que novos acidentes não possam ocorrer. Então, se há e for comprovado que houve negligência, a falta de fiscalização, que o barco não tinha condição de navegabilidade, enfim, aí sim terão que ser punidos essas pessoas que porventura negligenciaram e de qualquer sorte foram corresponsáveis por esse trágico acidente. Portanto, a liderança da oposição da Assembleia Legislativa está atenta e disposta a buscar uma solução. Exatamente. Até com a construção da CPI. Mostrar rumos. Participamos ativamente da audiência pública, estivemos presentes em praticamente toda a audiência. Já elaborei um requerimento de CPI. Agora, entendemos e respeitando a posição do grupo de trabalho, estamos com um requerimento pronto. Caso seja necessário e o grupo de trabalho também entenda que há necessidade do recolhimento das assinaturas da instalação de CPI, a oposição estará pronta para fazer. O que é que o deputado Lilo Manto fala de Itaparica de forma sentimental, já que viveu em Itaparica um pouco da sua infância e juventude? Você sabe, Araújo, do carinho, do amor, da ligação histórica que nós temos com a ilha de Itaparica. Minha mãe foi vereadora naquele município, a vereadora Cláudia Gordilho, procurou fazer um trabalho também que dignificasse, que ajudasse. A gente sabe das dificuldades que se tem e eu sofro dessa dificuldade de estar aqui no Legislativo muitas vezes de mãos atadas. O que eu tenho é a minha voz, a minha cobrança de estar aqui na rádio, de estar em entrevistas e de estar procurando ajudar e contribuir com ideias, com soluções. Como eu já disse, desde o início de 2006, eu disse, antes de se pensar em Itaparica, por que não se cria aqui um grupo de trabalho entre os municípios que são envolvidos diretamente na relação e coloque suas demandas ao governo. Olha, isso aqui é a prioridade. Não estou aqui querendo discutir o mérito da ponte Salvador-Itaparica, eu estou querendo discutir primeiro os graves problemas que a ilha, aqueles municípios no entorno da ilha enfrentam, na área de saúde, de saneamento, de infraestrutura, de geração de emprego, tantos problemas. Só com esses 100 milhões, se forem investidos, desses 100 milhões de estudo de viabilidade, se tivessem sido investidos, por exemplo, na melhoria da infraestrutura do transporte, talvez esse acidente não teria acontecido. Se tivesse investido na área de saúde, na área de geração de emprego, muitas dessas pessoas que precisam vir a Salvador para estudar, para ter seu emprego, talvez pudessem ficar na sua ilha, na sua moradia, trabalhando, estudando. Então é essa discussão que eu acho que precisa ser travada, e não uma discussão meramente eleitoreira,
para querer se perpetuar no poder, que é isso que tem sido a marca do governo do PT, que você se lembra muito bem, que desde eles marcaram a inauguração da ponte Itaparica para 2013, foi estampado em todos os jornais, né? Então eles utilizam dessas promessas somente para ter retorno eleitoral. É isso que nós não aguentamos mais. Agradecemos a sua participação na Rádio Tupinambá, no canal Itaparica Alerta, e estamos à sua disposição. Os microfones acendem para as suas despedidas. Não, eu que agradeço a oportunidade, né? Repito, o carinho, o amor que eu tenho por Itaparica e por aquela região, e tenho procurado sempre ter uma atuação forte, firme, né, em defesa dos interesses de Itaparica aqui na Assembleia Legislativa, e assim continuarei, né? Como eu disse, com as limitações que tenho no Poder Legislativo, né, já que não tenho a caneta para poder executar o que gostaria pela ilha de Itaparica, mas a minha voz já continuará firme, né, em defesa, lutando, trabalhando, mostrando, né, as deficiências que Itaparica tem e torcendo para que, bem próximo, a gente possa eleger um governador que tenha um carinho e que tenha um viés e que tenha um olhar diferenciado, um dos patrimônios históricos, turísticos, culturais mais importantes e mais belos do nosso estado, que realmente ao longo dos anos está esquecido e que precisa entrar um governador que realmente tenha um olhar voltado para a reestruturação, para reerguer aquele patrimônio tão importante para a nossa Bahia e para o nosso turismo, que é a ilha de Itaparica. Muito obrigado, deputado Leulo Lomanto.